Você consegue ficar em silêncio por 5 minutos sem tocar no celular? Se a resposta for não, este vídeo é para você. A incapacidade de suportar o silêncio não é apenas um hábito moderno, é um sintoma de algo muito mais profundo. E há séculos, a sabedoria cristã já oferecia a solução que a psicologia contemporânea está apenas começando a descobrir. Se este conteúdo fizer sentido para você, considere se inscrever no canal. Sua inscrição permite que este trabalho de evangelização chegue a mais pessoas. Vivemos cercados por ruído, notificações que não param, conversas que não terminam, telas que nunca desligam. O mundo moderno construiu um sistema que pune o silêncio e recompensa a distração constante. Você acorda com o celular, trabalha com fones de ouvido, almoça assistindo vídeos e dorme com a televisão ligada. Quando foi a última vez que experimentou o silêncio verdadeiro? Não o silêncio forçado de uma espera incômoda, mas o silêncio escolhido, procurado, desejado. Thomas de Kempis, monge agostiniano do século XV, escreveu na Imitação de Cristo uma frase que incomoda os ouvidos modernos. Ninguém aparece seguro em público se não gosta de estar oculto. Ninguém está verdadeiramente seguro diante dos outros se não cultiva a solidão interior. Isso significa que a pessoa que não suporta ficar sozinha consigo mesma jamais terá paz genuína, mesmo cercada de gente. A multidão pode camuflar a ansiedade, mas não a cura. O problema não é apenas externo, não são apenas as notificações, os compromissos ou as demandas sociais. O problema está dentro de você. Você foge do silêncio porque no silêncio é obrigado a enfrentar quem realmente é. Ali, sem distrações, surgem os pensamentos que você evita, as decisões que adia, os arrependimentos que esconde. O barulho externo serve como anestésico para o desconforto interno, e enquanto você não enfrentar esse desconforto, permanecerá escravo da agitação. A ciência moderna confirma o que os santos sempre souberam. Estudos recentes da Universidade de Harvard demonstram que a exposição constante a estímulos auditivos e visuais eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, de forma crônica. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que apenas 20 minutos diários de silêncio reduzem significativamente a ansiedade e melhoram a capacidade de concentração. Mas há uma diferença crucial. A ciência descreve o fenômeno, a fé explica o porquê. Thomas de Kempis ensina que o silêncio não é ausência de som, mas presença de Deus. Quando você silencia o mundo exterior, cria espaço para ouvir a voz interior que o mundo não quer que você escute. Essa voz não grita, não compete com notificações, não se impõe. Ela sussurra, e só quem se cala consegue ouvi-la. É por isso que os santos buscavam a solidão, não por misantropia, mas por sabedoria. Eles compreendiam que a santidade não floresce no barulho. Você talvez pense que isso é impraticável, que sua vida não permite retiros espirituais ou horas de meditação silenciosa. Mas a Imitação de Cristo não fala de monges em mosteiros, fala de cristãos comuns. Thomas de Kempis propõe o conceito do quarto interior, um espaço mental e espiritual que você carrega consigo. Não importa onde esteja, você pode fechar a porta do coração e encontrar-se com Deus. Esse quarto interior não depende de arquitetura, depende de disciplina. A pergunta então é: como cultivar esse silêncio em meio ao caos? Primeiro, reconheça que você tem medo dele. Admita que a distração é vício, não necessidade. Você não precisa estar sempre disponível. Você não precisa responder imediatamente. Você não precisa consumir conteúdo sem parar. Essas são mentiras que o mundo vendeu e que você comprou sem questionar. A verdade é que quanto mais você se distrai, mais vazio fica. E quanto mais vazio fica, mais precisa de distração. É um ciclo vicioso que só o silêncio rompe. Comece pequeno, mas comece. Reserve 5 minutos pela manhã, antes de tocar no celular. Pense, só 5. Sente-se, respire,
permaneça. Faça uma oração pessoal. Apenas esteja ali. Observe seus pensamentos sem julgá-los, sem segui-los. Deixe-os passar como nuvens. Esse exercício simples, repetido diariamente, reconstrói sua capacidade de suportar a própria companhia. E quando você suporta a si mesmo, deixa de depender da aprovação externa para se sentir inteiro. Mas há um nível mais profundo. O silêncio não é apenas ausência de barulho, é presença de atenção. Você pode estar em um ambiente silencioso e ainda assim viver no ruído mental. Preocupações, planos, fantasias, ressentimentos, tudo isso é barulho. O verdadeiro silêncio acontece quando a mente descansa, quando você não está constantemente planejando o próximo passo ou repassando o último erro. Isso exige prática, paciência e, acima de tudo, humildade para aceitar que você não controla tudo. Thomas de Kempis adverte que quem busca consolação nas criaturas jamais encontrará paz. Traduzindo, enquanto você depender da validação alheia, da próxima curtida, do próximo elogio, do próximo encontro, permanecerá ansioso. A paz verdadeira vem de dentro, de uma relação sólida com Deus que não oscila conforme as circunstâncias externas. E essa relação só se constrói no silêncio. Agora, uma verdade difícil. Talvez o maior obstáculo para o silêncio não seja a falta de tempo, mas a falta de coragem. Porque no silêncio você não pode mais se enganar. Ali, sem máscara, sem performances, você vê quem realmente é. E muitos preferem a distração ao espelho, preferem a ilusão de produtividade ao enfrentamento da própria mediocridade espiritual. Mas essa escolha tem preço. Uma vida inteira de superficialidade, relacionamentos vazios, realizações que não satisfazem. O silêncio também revela suas prioridades reais. Você diz que Deus é importante, mas dedica quanto tempo diário a Ele sem interrupções? Você afirma que a família é prioridade, mas está verdadeiramente presente ou apenas fisicamente próximo enquanto sua mente vagueia em notificações? O silêncio força a honestidade. A honestidade dói antes de curar. Há também o silêncio das palavras. Falar menos não é timidez, é sabedoria. Thomas de Kempis observa que muitos se arrependem de ter falado, poucos de ter calado. Quantas discussões você poderia ter evitado se tivesse simplesmente permanecido em silêncio? Quantas palavras desnecessárias você desperdiça diariamente tentando convencer, impressionar ou justificar-se? O homem maduro sabe quando falar e quando calar, e na dúvida, cala. Mas isso não significa passividade. O silêncio escolhido é força, não fraqueza. É recusa deliberada de participar do circo de opiniões que não levam a lugar algum. É economia de energia para batalhas que realmente importam. Quando você para de gastar palavras em discussões estéreis, sobra clareza mental para decisões importantes. O silêncio não é fuga, é estratégia. A cultura contemporânea interpreta o silêncio como constrangimento. Se há uma pausa na conversa, alguém precisa preenchê-la imediatamente. Se você não posta nas redes sociais, as pessoas perguntam se está tudo bem. Como se existir sem narrar a própria vida fosse anormal. Mas os santos viveram suas maiores aventuras espirituais longe dos holofotes, no anonimato, no silêncio. E foram justamente essas vidas ocultas que transformaram o mundo. Você não precisa anunciar sua jornada espiritual. Não precisa fazer stories sobre sua oração matinal. Não precisa provar que está crescendo. Thomas de Kempis ensina que as maiores graças acontecem no segredo. Deus vê o coração, não as aparências. E muitas vezes, a necessidade de tornar pública cada pequena conquista espiritual revela não santidade, mas orgulho disfarçado. Então cultive o quarto interior, feche a porta do coração para o tumulto exterior. Não é egoísmo, é preservação. Você não pode dar o que não tem. Se está vazio por dentro, suas relações serão vazias. Se está agitado, transmitirá agitação. Mas se encontra paz no silêncio com Deus,
essa paz transborda naturalmente para todos ao seu redor. Há uma progressão natural. Primeiro você aprende a suportar o silêncio, depois a apreciá-lo, por fim, a desejá-lo. E quando chega nesse estágio, algo muda. O barulho do mundo deixa de ser tentação e passa a ser incômodo. Você se torna seletivo com o que permite entrar em sua mente. Protege sua paz como o bem mais valioso, porque finalmente compreendeu o que ela é. Isso não significa isolamento social, significa discernimento. Há momentos para estar com pessoas e momentos para estar só. Há conversas que edificam e conversas que drenam. Há ambientes que elevam e ambientes que rebaixam. A pessoa que cultiva o silêncio interior desenvolve sensibilidade para distinguir uns dos outros e escolhe conscientemente. Mas há um inimigo silencioso, a preguiça espiritual. É mais fácil assistir a mais um vídeo do que rezar. É mais confortável rolar o feed do que meditar nas escrituras. É menos exigente distrair-se do que enfrentar a própria consciência. E o demônio não precisa fazer muito esforço quando você mesmo sabota sua vida interior. Ele apenas oferece alternativas confortáveis e você aceita. A disciplina do silêncio é, portanto, combate espiritual. Cada vez que você escolhe desligar as notificações e ficar em silêncio, vence uma batalha. Cada manhã que começa em oração antes de checar mensagens, conquista território espiritual. Cada noite que termina em gratidão silenciosa em vez de consumo passivo de entretenimento, fortalece sua alma. São vitórias pequenas, invisíveis, mas decisivas. E o que você encontra nesse silêncio? Primeiro, desconforto. Depois, clareza. Por fim, Deus. Não um Deus conceitual, mas uma presença real. Não uma ideia sobre o divino, mas um encontro pessoal. E quando isso acontece, tudo muda. Suas prioridades se reordenam, suas ansiedades diminuem, suas decisões ficam mais sábias. Porque finalmente você está ouvindo a voz certa. Thomas de Kempis conclui: busca tempo conveniente para cuidar de ti mesmo e medita frequentemente nos benefícios de Deus. Traduzindo, reserve tempo deliberado para cuidar da sua alma. Não espere sobrar tempo, porque nunca sobrará. Crie tempo, proteja tempo. Defenda esse tempo como você defenderia a sua própria vida, porque é exatamente isso que está em jogo. A qualidade da vida que você viverá. Se este conteúdo despertou algo em você, considere compartilhá-lo com alguém que precisa dessa mensagem. Vivemos em uma geração sedenta de paz, mas viciada em agitação. Cada pessoa que descobre o caminho do silêncio é uma vitória contra o barulho do mundo. E talvez você seja o instrumento que Deus usará para alcançar alguém. Antes de sair, se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento. Um simples clique pode ser sua forma de contribuir para que a sabedoria milenar da Igreja continue alcançando corações cansados do ruído. E se este vídeo fez sentido para você, deixe sua curtida. Sua curtida é um voto de confiança que permite que este canal continue crescendo e levando paz a mais vidas. Por fim, permita-me deixar um desafio prático. Amanhã de manhã, antes de tocar no celular, reserve 10 minutos de silêncio total. Sente-se em um lugar tranquilo, respire profundamente e comece uma oração pessoal. Converse com Deus como você conversaria com alguém que ama. Agradeça, peça, exponha suas dificuldades. Apenas esteja presente diante dele. Depois desses 10 minutos de oração, permaneça mais alguns instantes em silêncio. Apenas respire, esteja ali, observe o que acontece. Talvez seja desconfortável, talvez seja revelador, talvez seja o início de uma jornada que transformará sua vida. Mas você só descobrirá se tentar. O silêncio não é ausência, é plenitude. Não é vazio, é espaço para o essencial. Não é fuga, é encontro. E neste mundo barulhento, caótico e ansioso, talvez seja exatamente o remédio que você precisa. A pergunta é: você tem coragem de experimentá-lo?